Bom dia, meus irmãos. Para aqueles que não estavam aqui, mais uma vez é um prazer estar aqui com os irmãos nesta igreja. Como eu disse ontem, já aprendi o caminho, tá? Então agora a gente solta o carro e ele vem sozinho, assim. Mas é muito bom estar aqui com vocês. É um prazer conhecê-los, aqueles que eu não tive a oportunidade de conhecer, que não estavam aqui na última vez que estivemos, ou na primeira vez que estivemos. E como é bom conhecermos irmãos em Cristo de outras igrejas, de outras partes. É algo que me dá muito prazer nisso, porque a gente vai conhecendo mais e mais irmãos, e isso traz, pelo menos para mim, muita alegria. E a alegria maior de estarmos aqui neste lugar, reunidos como igreja de Cristo, para aprendermos mais da palavra de Deus. Essa é a alegria maior neste dia que o Senhor fez, que o Senhor o consagrou, separou, para que nós pudéssemos estarmos reunidos para adorá-lo, para louvá-lo, para bendizê-lo, para declarar as maravilhas de tudo que o Senhor tem feito a nós, e a principal delas, a vida eterna em Cristo Jesus. Deus seja louvado por isso. Meus irmãos, hoje a nossa proposta aqui, como escola dominical, é buscarmos entender o papel central da igreja, que é a glória de Deus. É aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 10, tudo que fizer, fazei tudo para a glória de Deus. E o papel da igreja é esse, é fazer tudo para a glória de Deus. E nesse sentido eu quero mostrar aos irmãos, num breve estudo de João capítulo 15, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 15, e um texto é muito conhecido. E convido os irmãos a acompanhar a leitura que farei dos versos 1 a 11. João 15, versos 1 a 11. E a palavra de Deus nos diz aqui da seguinte maneira: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos, Pai, por este dia que o Senhor fez, e este dia que o Senhor mesmo separou para que nós estivéssemos aqui, para, como teu povo reunido neste lugar, te adorar, te cultuar, bendizer o teu santo e glorioso nome.
e aprender mais acerca da tua vontade, escrita e explanada na tua palavra. Pai do céu, que é o que iremos aprender aqui neste trecho do Evangelho segundo João, que isto seja para nós momento de edificação, momento de aprendizado, que as nossas almas sejam alimentadas pela tua palavra, mas acima de tudo, que seja um momento também de reflexão e ajudados pelo teu Espírito, Senhor. Momento também de que nós possamos ou venhamos aplicar a tua verdade em nosso coração, para que nós possamos viver uma vida, Senhor, como lemos aqui, a qual o teu Filho declarou, que vivamos para a tua glória, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Amém. Então, o papel central da igreja, a glória de Deus. E é exatamente isso que Jesus fala aqui no versículo 8, na glorificação do Pai, em que deis muito fruto. Vamos entender um pouquinho o texto antes de nós nos aprofundarmos mais sobre a lição que esse trecho do texto da Palavra de Deus nos traz. Quando Jesus ele fala aos seus discípulos aqui, Jesus estava em seus últimos momentos como homem na terra. Aqui Jesus estava na última noite com os seus discípulos ali no cenáculo reunido com eles, e ali Jesus estava dando as instruções aos seus discípulos para que ao que viesse a acontecer com Jesus, esses discípulos entendessem posteriormente a importância do ministério de Cristo. E Jesus então estava ali com os seus discípulos, colocando a eles coisas que esses discípulos precisavam ter no seu coração, pois Jesus já não estaria mais com eles, mas pelo menos no dia seguinte. Jesus estava advertindo os seus discípulos aqui a não imitarem Judas, mas permanecerem na fé. E se você olhar para a parte anterior, ou o capítulo anterior, o capítulo 13 deste mesmo evangelho, Jesus naquela refeição pascal, ele indica o traidor. E Jesus então, ao falar sobre permanecer em mim, permaneça no meu amor, permaneça ligado a mim, Jesus está mostrando claramente aos seus discípulos, fazendo a distinção daquilo que Judas ele não fez, ou seja, que Judas ele traiu Jesus, ou seja, Judas ele não permaneceu ligado a Cristo, apesar de fazer parte do corpo apostólico. Judas ele não permaneceu em Cristo, ou não permanecia em Cristo, como ele mesmo declarava. Apesar que Judas ele veio para isto mesmo, para este propósito, e foi para isto que Cristo o escolheu. Mas Jesus estava então mostrando aos seus discípulos a diferença do comportamento de Judas, claramente mostrando a questão de o ramo ligado à videira. Mais ainda, ele usa essa figura da videira pela razão de que essa planta ela é muito comum na Palestina, e a videira ela tem algumas características peculiares. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém cuidando de uma videira, de uma parreira de uvas, né? Eu tive essa oportunidade por causa do meu pai. Meu pai, ele é descendente de portugueses, ele é filho de portugueses, e todas as vezes que ele ia cuidar de uma grande parreira, mas grande mesmo, na casa da irmã dele,
ele sempre era chamado para isso, porque o meu pai tem um conhecimento muito grande de parreira, de videira, de cuidar de videira, porque ele aprendeu com meu avô, assim como meu avô aprendeu também com os pais deles, e assim foi. E eu via meu pai cuidando daquela parreira, e eu aprendi uma coisa com meu pai: essa planta, ela é interessante, porque não existe o semear de uma parreira. A parreira, ela só cresce através de muda ou de enxerto. Interessante isso. Então não há semente. Você tem a semente da uva, mas aquela semente não germina. A parreira, ela cresce por muda ou por enxerto. E é uma planta muito interessante mesmo, pelo qual também, em determinada época do ano, a parreira, ela depois de dar uva, ela seca, parece que ela morreu. Mas não morreu não, é assim mesmo. Aí depois durante o ano, ela começa a crescer os novos ramos, começa a vir as folhas, e depois das folhas vem o fruto. É muito interessante essa planta. E ela, portanto, ela de características peculiares, como o próprio Cristo usa essa planta, por ser uma planta muito comum, e a grande maioria dos judeus conheciam muito bem o que era uma videira, o que era uma parreira. E uma dessas características é que essa planta, em algumas vezes, falhavam em produzir os frutos desejados. Como eu disse, a parreira precisa de um cuidado especial. Ela não é uma planta, por exemplo, que ela cresce e ela mesma vai produzindo frutos sem o cuidado necessário. Ela precisa de cuidados específicos. Ela precisa ser adubada, ela precisa ser podada, e tudo isso na época certa. Tudo isso dentro de como podemos dizer, de etapas que devem ser concluídas sequencialmente. Pois se não for assim, ela não produz aquilo que se espera dela. Se a videira, ela não é cuidada, muitas vezes ela vai produzir uvas azedas. E isso eu aprendi também com meu pai. E ele diz: olha, você tem que fazer isso, porque senão ou vai dar uvas azedas ou não vai dar uva nenhuma. E Jesus então usa essa planta, mostrando que essa planta precisa de alguém para cuidar dela. E Jesus então, ele diz o seguinte, olha a declaração dele: eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus ele disse isso aos seus discípulos? Ele já tinha dito certa vez que eu sou a água da vida. Outras vezes Jesus diz: eu sou o pão da vida. E aqui ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Note este termo, eu sou. É um termo muito importante. Importante porque ele já apareceu na Bíblia no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 3, versos 13 e 14. E é um termo muito importante e interessante, no qual o encontro de Moisés com Deus ali na sarça, e lá no versículo 13, Moisés então perguntando a Deus o seu nome, ele diz assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou.
Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Portanto, quando Jesus ele se declara eu sou, ele está usando da mesma maneira que Deus ele disse a Moisés. E o que significa este termo eu sou? Este termo ele significa que não há outro. Esse termo significa eu sou, ou seja, é um termo que não tem passado, presente, futuro. Ele é e continua sendo. Ou seja, a sua existência é eterna. Não teve começo, meio e fim. E Jesus, quando diz eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse termo eu sou, ele é importante porque Jesus está dizendo, declarando a sua natureza divina e ao mesmo tempo declarando que não há outro além dele. Ele é o único. É o único. Há um só Deus. Não há deuses. Há um só Deus. Um só Deus, Criador dos céus e da terra. Ele mostra claramente que Ele é o Deus encarnado. Aquele que foi prometido para vir ao mundo e salvar a sua igreja, os seus eleitos, da condenação do pecado. Eu sou. E mais ainda, eu sou porque não há outro. E ele reafirma que ele é a videira verdadeira. Ou seja, eu sou, não há outro, a videira genuína. Não a videira qualquer, mas uma videira genuína. Jesus mostra claramente então que dele e por meio dele a sua igreja, os ramos estão ligados a este tronco principal. E não há outro tronco que deve ser ligado a não ser o genuíno tronco Jesus. E ele mostra claramente isso, no qual ele posteriormente ele diz: bem, como videira, meu pai é o agricultor. Ou seja, ele mostra claramente que ele é a videira verdadeira. Mas ele mostra claramente aqui que ele veio para uma missão. E no caso, a missão dele era exatamente fazer com que a sua igreja fosse ligada ou estivesse ligada a ele. Mas quem o enviou, o Pai, é que está ali conduzindo todo o processo da salvação. Pois ele mesmo coloca o Pai como o agricultor. E é interessante notar aqui que ele diz: eu sou a videira, mas é meu Pai quem cuida de todo o processo do qual vocês estarão sendo agraciados. E ele diz que o Pai é o que provê a justificação. Por isso que ele é o agricultor. É o agricultor que cuida para que a videira produza. Lá em João 3,16, nós temos o texto muito conhecido, que diz o quê? Que Deus amou o mundo. E que mais que diz? Ou seja,
Ele, como aquele que enviou o seu Filho, para que por meio do seu Filho, por meio do sacrifício do Filho unigênito, único gerado, único, pudesse a igreja ser salva dos pecados, receber a vida eterna. Por isso que ele diz: olha, eu estou aqui para cumprir a missão pela qual o Pai me enviou. O Pai é o agricultor. Mais ainda, envia o Espírito Santo. Veja lá, em João 14:16, o que Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Veja que Deus Pai, além de prover a justificação, Ele mesmo, a pedido do Filho, envia o seu Santo Espírito para todo aquele que crer no Senhor Jesus. O agricultor, é ele que está cuidando de tudo. É ele que está fazendo a videira frutificar. Mais ainda, no processo de prover a justificação, no processo de enviar o Espírito Santo, esse processo todo, Jesus diz o quê? Ele fala aqui bem claro, versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele quem? O Pai, o agricultor. Ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa. Quem limpa? O agricultor. Para que produza mais fruto ainda. Então, nesse sentido, o Pai enviou tudo que foi necessário, ou providenciou tudo aquilo que foi necessário, para que a igreja pudesse ser justificada, santificada. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Mas ainda dentro do texto, aparece algumas palavras-chave também de suma importância para nós guardarmos. Quais são elas? A palavra permanecer e a palavra frutificar. Veja, existem na declaração de Jesus dois grupos e formas de tratamento. O primeiro grupo, os que produzem frutos. Aqueles que produzem frutos, como lemos aqui no versículo 2, são limpos para produzirem mais ainda. Então, esse processo de santificação, promovido por Deus, a igreja, é um processo para que a igreja, ao ser neste processo santificada, ela consiga produzir mais frutos ainda. E que frutos são esses? Nós podemos ter a ideia de fruto aqui como algo desejável pelo agricultor. Todo agricultor que planta, ele espera colher. O pessoal que nasceu no interior, ou o pessoal que viveu no interior, que já lidou com terra, sabe disso. Todas as vezes que você planta, você espera colher. Ninguém vai plantar por plantar. Ele planta esperando colher. E na verdade, então, fruto é aquilo que o agricultor espera obter. E Deus, o Pai, Ele é o agricultor, como Jesus mesmo diz. E que frutos são esses? Que frutos que Jesus está falando? Paulo nos dá a ideia de fruto. Aonde? Abra sua Bíblia em Gálatas.
partir do verso 22, eu peço que um irmão ou uma irmã leia para nós Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Por favor, Gálatas 5, 22, 23. Temos a ideia aqui do que Paulo está falando sobre fruto. Quando Deus trabalha na sua igreja, no processo de santificação, e Ele já fez isso, iniciou a partir do momento em que, por meio de Cristo, nos justificou. Por meio de Cristo, nos regenerou. Por meio de Cristo, nos deu seu Santo Espírito. Todos esses elementos, os cuidados do agricultor com a videira, esperando o quê? Esperando frutos. Porque os que não produzem frutos são cortados e deixados para secar e queimados. É um discurso um tanto quanto duro. Mas, meus irmãos, o Evangelho, ele não busca a glória do homem, mas ele fala ou busca a glória de Deus. E Deus não contará com aqueles que muitas vezes estão na igreja, mas na verdade não são da igreja. Porque o próprio Jesus disse aqui, ele diz que todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Mas ele mesmo diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Por que será que Jesus disse isso? Como nós vimos no início do estudo, Jesus está tratando com os seus discípulos, mostrando a diferença daqueles que são e daqueles que estão. Deixe-me ser um pouquinho mais claro. Nem sempre aqueles que estão na igreja são, de fato, de Cristo. Eu estou falando de igreja como instituição. A igreja militante. Nem todos aqueles que fazem parte da igreja militante são, de fato, aqueles que verdadeiramente são da igreja triunfante. A igreja triunfante é a igreja a qual o Senhor resgatará para si naquele dia. A igreja militante é a igreja presente neste mundo. E isso está claro quando Jesus diz lá em Mateus, que ele fala que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele mesmo diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A palavra conhecer aqui é a mesma palavra usada nesse texto de Mateus como intimidade entre um marido e mulher. O conhecer. Uma vida íntima, ou seja, eu não tenho intimidade contigo, nunca tive, eu não sei quem você é.
E o que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso aos seus discípulos, mostrando claramente que nem sempre aqueles que estão na igreja são de fato ramos que permanecem na videira. Isso é fato porque nesse texto mostra que estes dois grupos, eles têm em comum um íntimo contato com Cristo e com o Evangelho. Como diz o autor de Hebreus 6, experimentaram, conviveram, mas desistiram. E esta é uma advertência muito forte de Jesus aos seus discípulos, mostrando a eles que eles precisariam ter a consciência daquilo que Cristo estava fazendo e daquilo que eles estavam recebendo de Cristo. Vamos lá. A partir do momento em que nós entendermos, a partir do momento dessa primeira parte que nós entendemos o texto, vamos para algumas definições. Vamos lá. Igreja. Quando falamos de igreja, o que nós podemos entender? Podemos entender da seguinte forma: igreja, que é uma comunidade de pecadores regenerados pelo dom da fé concedido pelo Espírito Santo. Peço que você, por favor, abra a sua Bíblia, mesmo no Evangelho de João, aí, capítulo 3, versos 3 e 5. E eu peço para um irmão, uma irmã, ler para nós esses dois versículos. Três e 5, por favor. Respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus está dizendo para Nicodemos nesse diálogo? Jesus está mostrando claramente que aqueles que fazem parte da igreja, eles foram regenerados pelo poder do Espírito Santo. Quem não nascer da água e do Espírito. É interessante notar que ele fala que quem não for, ou quem não receber o necessário para ser regenerado, que na linguagem, como nós dizemos, é convertido, né? Ser convertido a Cristo, ele não pode entrar no reino dos céus. E mais ainda, ele não só é regenerado, como ele é introduzido na igreja através do batismo. Ou seja, que ele, como regenerado, ele publicamente professa a sua fé, e ele recebe o sinal externo daquilo que ele declara que ele é regenerado, para poder entrar ou fazer parte da igreja de Cristo. Mas a primeira coisa que alguém, ou que é necessário para alguém fazer parte da igreja de Cristo, é ele ser transformado. E nós aprendemos ontem em Tiago que o sinal, ou um dos sinais da transformação, é uma vida diferente. E o que Jesus está dizendo aqui em João 15 é exatamente isso: produzir frutos. A produção de frutos mostra claramente a condição do ramo. Se o ramo ele está ligado na videira, ele produz fruto. Ou seja, esse ramo, como ele mesmo diz, não produz frutos por si mesmo, mas ele é ligado à videira, ele produz fruto, porque ele está ligado à videira.
diferentemente daquele que não está ligado na videira. Ele está no meio do parreiral, ele está na videira ali. Eu não sei quantos de vocês já viram uma parreira, mas é interessante, você vê vários e vários ramos ali misturados, né? Mas nem todo aquele que está ali no parreiral, verdadeiramente ele está ligado naquele tronco. Ele pode estar ligado em um outro tronco. Ou então ele nem está mais ligado ao tronco. Ele secou e ele ali descolou do tronco. E ali não vai produzir mais fruto nenhum. Mas ele está ali, ele faz parte do meio ali. Ele faz parte de toda aquela armação, de tudo aquilo que eles tramam, né? No parreiral, para ficar ali da maneira em que tudo fica misturado, fica entrelaçado, aqueles ramos. E é o que Jesus, a ideia de Jesus é exatamente no texto de João 15, é essa. Portanto, a igreja, ela é a reunião de pecadores regenerados pelo dom da fé, concedido pelo Espírito Santo. Significa que esta igreja, ela ainda está suscetível ao pecado. Por isso que a igreja é militante, ela está lutando neste mundo para continuar firme, permanecendo em Cristo. Mais ainda, a igreja, ela não é uma instituição humana, mas a igreja é a obra de Deus. E muito importante, sem o Espírito, ela não existiria. Por quê? Porque não haveria crentes em Cristo. É o Espírito Santo que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. É o Espírito Santo que nos faz permanecer em Cristo. É o Espírito Santo que trabalha na vida dos crentes, onde ele aplica a palavra de Deus nos corações daqueles que confessam que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. Se não fosse o Espírito Santo em nós, na igreja, nós já havíamos desistido da fé, pois ontem à noite nós aprendemos da nossa fragilidade diante das tentações, diante das provações, diante das tribulações que a vida nos proporciona. Se não fosse o Espírito Santo, nós já havíamos fechado as portas. O Espírito Santo é que conserva a igreja ligada ao tronco da videira, que é Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Eu não sei quantos de vocês assistiram um programa, ele passa muito tarde também, e é num canal de UHF, é produzido por uma igreja, num canal da igreja lá, aquele programa Vejam Só. E eu estive lá numa última vez falando exatamente sobre o dom do Espírito, né? E eu estava juntamente com um pastor de linha um pouco mais carismática, né? Discutindo isso. E quando o entrevistador chegou para mim e disse assim: mas o senhor crê nos dons do Espírito? Eu digo: claro que eu creio. Mas não neste dom que os carismáticos eles pregam, mas os dons pelos quais o Espírito Santo ele transmite à igreja. E um desses dons é exatamente esse, que nós continuamos crendo e permanecendo em Cristo. É o trabalho do Espírito Santo na igreja. E se não fosse o Espírito Santo, onde nós estaríamos agora, não é verdade?
Mais ainda, a igreja ela é composta por pessoas que confessam o senhorio de Cristo. E como eu disse, só é possível através da ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, versículo 13, e veja o que Paulo ele fala a esse respeito. 1 Coríntios 12, 3. Eu peço um irmão, uma irmã que me ajude na leitura, por favor. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele, na sua misericórdia e graça, nos enviou o seu Santo Espírito para que nós pudéssemos, ao ter esse Santo Espírito no nosso coração, podemos continuar dizendo: o Senhor é o meu Salvador. Portanto, a igreja, ela é obra de Deus, conservada pelo Espírito Santo de Deus. Bem, sabemos então o que é igreja. Agora, a igreja como corpo de Cristo, porque o próprio Jesus diz aqui neste texto: eu sou a videira, vós os ramos. Todo aquele que permanece em mim produz fruto. E é exatamente esta ideia da igreja como corpo de Cristo. E como nós podemos entender a igreja como fazendo parte do corpo de Cristo? Isso é possível através de um conceito teológico chamado união mística. E o que é união mística? Segundo Berkhoff, na sua teologia sistemática, união mística é a união espiritual, íntima e vital entre Cristo e seu povo, em virtude da qual Ele é a fonte da vida e da força desse povo, da sua bem-aventurança e de sua salvação. Portanto, a união mística ela é promovida e mantida pelo próprio Cristo. A igreja, ela existe pela obra do Espírito Santo por causa de Cristo. E a igreja, ela está unida por meio do Espírito Santo através da obra salvífica de Cristo. Portanto, quando falamos de união mística, estamos falando daqueles que permanecem, e este verbo permanecer no grego significa estar ligado, estar unido de forma inseparável. Veja aí o versículo de João 15, versículo 1 e versículo 5, e vai aparecer exatamente esse verbo. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. E vem, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo não podemos fazer absolutamente nada que possa agradar a Deus. Eu não posso viver para agradar a Deus sem Cristo. Sem Cristo eu estou perdido. Por isso que ele diz permanecer. Permanecer aqui dentro da conjugação do verbo no grego, ele está num tempo chamado auristo,
no modo imperativo, na voz ativa, no qual diz claramente que aquele que está em Cristo, ele está ligado a Cristo de maneira imutável, inviolável, na relação do seu Salvador com o salvo. Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez de Cristo para Cristo eternamente. Aquele que está ligado a Cristo, pela vontade de Deus, ele está inseparável do seu Salvador. Por isso que ele é membro, ou por isso que ele é um elemento que faz parte do corpo de Cristo. Como nossos membros, que não podem subsistir separado do corpo. A gente não vê uma mão andando sozinha na rua, nem uma perna andando sozinha na rua. Mas o corpo, onde os membros eles continuam funcionando porque estão ligados ao corpo. Nada podeis fazer sem mim. Ok. Características dessa união mística, portanto. Como nós vimos, essa união mística, ela é orgânica, ou seja, Cristo e os crentes formam um só corpo. E Paulo, ele fala isso claramente lá em Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23, no qual ele diz assim, sobre essa questão da união mística na sua característica orgânica. Ele diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse corpo está ligado à cabeça, que é Cristo. Ou seja, Cristo e os crentes formam o corpo. Nessa característica da união mística também, ela é vital. Ou seja, Cristo, ele é o princípio vitalizador e dominante de todo o corpo de crentes, como nós vimos aquilo que o próprio Cristo disse: sem mim, nada podeis fazer. E Paulo, em Romanos 8:10, diz o seguinte: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, Cristo, ele é aquele que transmite vida para este corpo. Mais ainda, dentro dessa união mística, ela também é mediada. Como vimos, por meio do Espírito Santo, Cristo habita no coração de todo o crente. É o Espírito Santo que vai fazendo com que nós continuemos a crer em Cristo, a promover constantemente esta fé que é dom de Deus, a fazer com que esta fé ela seja uma fé produtiva. Mais ainda, essa união mística também ela é pessoal, porque cada crente está unido pessoalmente e diretamente com Cristo. E o próprio Cristo diz isso quando ele declara o seguinte: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós.
Eu sou a videira, vocês, cada um de vocês são os ramos que estão ligados nessa videira. Ou seja, essa união mística, ela é pessoal. Cada um de nós estamos ligados a Cristo. E essa união mística, ela é transformadora. Por quê? Porque ligados a Cristo, os crentes são transformados à imagem de Cristo. E veja que essa transformação, ela é exatamente aquilo que o agricultor espera, a produção de frutos. De frutos. E cada vez que eu produzo frutos, o agricultor vem e ele limpa, para que eu produza mais frutos ainda. Eu não sei quantos de vocês entendem o que é esse processo de limpeza de uma videira. Mas, quando eu via meu pai limpando a videira, depois que ela deu a uva, e aí aqueles ramos secam, esses ramos eles criam uma casca. Uma casca. Você tem que vir com uma faca. E com uma faca ou um canivete, você vai limpando ramo por ramo. Limpando. E o limpar significa você raspar esse ramo. Você ferir esse ramo. E o meu pai diz que a videira ela precisa chorar. Porque se a videira ela não chora, ela não produz no ano seguinte mais fruto. E o que é chorar? É você raspar ao ponto daquela casca sair toda e ficar aquele ramo sem casca nenhuma, verde, e ali daquele verde sem casca ele começa a brotar a seiva, né? E aquilo começa a pingar. Porque precisa tirar todas as impurezas. Para não dar bicho, para não dar pulgão. E é assim que nós somos transformados. E nós aprendemos ontem isso. Quando o Tiago fala: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Que ao passar uma vez confirmada, elas vão fazer com que você, cada dia mais, aprenda a perseverar na fé. É essa limpeza que muitas vezes dói, quando nos é arrancado de nós tudo aquilo que não glorifica a Deus. E Deus então ele vai limpando, ele vai purificando, ele vai retirando. E muitas vezes esse processo de limpeza é um processo dolorido. Eu nunca mais vou esquecer o que eu passei como seminarista, certa vez. Antes de eu ir para o seminário, eu trabalhava com tecnologia. Eu ganhava muito bem. Tanto é que quando eu casei, eu e Fátima, né? Eu não era ainda pastor, eu trabalhava na área de tecnologia, nós casamos já com casa própria. Eu ganhava muito bem. E Deus me chamou e eu fui para o seminário. O Abner e a Juliana a Juliana era de colo. Hoje minha filha tem 21 anos de idade. O Abner tinha 3 anos. Hoje meu filho tem 25. Eu já era casado, tinha uma família e fui para o seminário. Primeiro ano de seminário foi ótimo. Os professores mandavam a gente comprar livro, nós íamos lá, eu ia lá, comprava livros. Às vezes eu via colegas meus que não podiam comprar livros e eu buscava ajudá-los. Não, pode comprar aí, põe na minha conta que eu pago. Ganhava muito bem. Isso foi no primeiro ano. No segundo ano, eu não estava mais trabalhando. Mas eu nunca fiquei desempregado. Nunca. Primeira vez. Bem, o que eu faço? Bem, não estou mais empregado aqui, eu vou procurar emprego em outro lugar. Eu nunca fiquei desempregado. Comecei a mandar currículo.
Área de tecnologia, não é tão difícil você arrumar emprego. Lê do engano. No meu caso, passou-se 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano e nada. Eu tinha algumas economias e essas economias elas foram sendo consumidas. Família, uma casa para sustentar. Passou-se 2 anos e nada de emprego. E eu já não tinha mais dinheiro nenhum. Nós abrimos a geladeira, não tinha um Danone para dar para meus filhos. E eu estava indo para o seminário aquele dia, eu estava orando, sozinho. E chegou uma hora, eu perguntando, já chorando, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E Deus me ensinou. Eu jamais poderia ser pastor se eu não aprendesse a confiar totalmente na providência de Deus. E a partir dali eu aprendi a confiar na providência de Deus. Se tem, louvado seja o nome do Senhor. Se não tem, louvado seja o nome do Senhor. Porque pastorado é vocação, não profissão. E Deus me ensinou isso também. Mas uma coisa Deus, na sua providência, também me ensinou. Nunca em casa passamos fome. Mesmo nas dificuldades. Sempre, em determinado dia, tinha uma saída. E Deus sempre providenciou tudo. E nesse tempo de seminário, Deus nunca deixou faltar o alimento necessário para a nossa família, para a nossa casa. E aprendemos a confiar em Deus. Foi duro? Foi. Passei uns perrengues? Sim. Você dá fruto e Ele vai limpar, para que você dê mais fruto ainda. Portanto, a igreja, essa igreja da qual o cabeça é Cristo, essa igreja a qual está ligada à videira verdadeira, ela tem uma função. E qual a função? A função é que a igreja foi chamada e comprometida para manter uma luta incessante e constante contra o mundo hostil, em todas as formas que se apresente, seja dentro da igreja ou fora dela, e contra todas as forças espirituais da treva. A vida do crente é uma vida de lutas, porque vivemos no mundo mau, este mundo que jaz no maligno. Portanto, a igreja deve estar empenhada com todas as suas forças nas batalhas do seu Senhor, lutando uma guerra ofensiva e defensiva. Ofensiva quando a igreja é colocada de uma maneira em que o evangelho seja comprometido. A igreja precisa se manifestar. E defensiva quando a igreja ela é afligida. Ela precisa se defender. E tanto a ofensividade quanto a defensividade da igreja, Paulo mostra claramente em Efésios: tomai toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Deus nos dá todo o equipamento necessário para que nós possamos lutar esta luta. A luta pela verdade, a luta pelo evangelho, a luta para permanecer em Cristo, a luta para pregar esse evangelho. E nessa função, então, a igreja deve refletir a humilhação e a exaltação do seu Senhor. Como ele mesmo diz aqui em João 15, de 1 a 4,
frutificando, produzindo frutos, como nós vimos. E esses frutos são os bons motivos, desejos, atitudes, disposições, palavras, obras. Tudo isso tendo origem na fé em harmonia com a lei de Deus e para a sua glória. E quando falamos de glória de Deus, como o próprio Jesus diz aqui no versículo 8 do capítulo 15 de João, o conceito de glória consiste em adoração, fazer tudo para que Deus seja adorado. É como Champlin fala, adoração. Portanto, a vida da igreja, no sentido de produzir glória a Deus, é que essa igreja ela deve constantemente, na produção de frutos, adorar a Deus, exaltar a Deus, fazer com que o nome de Deus seja ali colocado de maneira em que ele seja ou venha a brilhar, para que este mundo possa ver aquilo pelo qual Cristo veio a este mundo, morrer pela sua igreja, para que esta igreja pudesse ter vida, e uma vida de adoração a este Deus Salvador. E os homens glorificam a Deus quando? Quando obedecem a Deus. Lembra da questão de Saul, em 1 Samuel? Quando Deus diz pelo profeta Samuel a Saul: vai lá, mata todos os amalequitas, inclusive o rei Amaleque. E Saul, o que ele fez? Ele não obedeceu. Os homens glorificam a Deus quando obedecem a Deus. E o próprio Jesus, ele diz isso: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Notem esta palavra guardar aqui. Esta palavra guardar, para um judeu, não é aquilo que a gente entende quando alguém pede para você guardar uma coisa e você pega e esconde. A palavra guardar aqui, para o judeu, e não nos esqueçamos que João é judeu, era judeu. Guardar significa, quando você guarda, você tem sempre diante dos seus olhos. Esse é o sentido de guardar para o judeu. Que é isso que Jesus está dizendo. Tenho diante de vocês os meus mandamentos. Se vocês fizerem isso, vocês permanecem no meu amor. Isso significa, obedeçam a minha vontade. Os homens glorificam a Deus quando buscam a santificação. Abra sua Bíblia lá, em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo 14. Um irmão ou uma irmã, pode ler só esse versículo para nós, bem alto, por favor? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os homens glorificam a Deus quando buscam a santificação. Quando buscam crescer, como nós aprendemos naquela vez que eu vim sobre o crescimento espiritual, a santificação progressiva, lembram-se disso? Quando nós buscamos a santificação, nós estamos glorificando a Deus. São os frutos que o
agricultor espera dos ramos. Quando a igreja busca realizar aquilo que ela foi comissionada pelo seu Senhor, ela estará glorificando aquele que a salvou dos poderes do mal e da condenação eterna. E nisso, veja o que Jesus fala em Mateus capítulo 5, e eu vou pedir para um outro irmão, uma irmã, ler para nós dos versos 13 a 16. Mateus 5, um trecho do Sermão do Monte do Senhor Jesus. Mateus 5, a partir dos versos 13 a 16. Um irmão, uma irmã, por favor, pode me ajudar novamente? Esse é o desafio de cada um de nós que somos ramos, que estamos ligados à verdadeira videira. Portanto, veja que o papel central da igreja é viver para a glória de Deus. A igreja é uma comunidade daqueles que foram regenerados, daqueles que foram chamados do mundo para Deus pela operação do Espírito Santo, por meio da obra de Cristo, tendo novo nascimento. E para isso, a igreja ela está misticamente unida com o seu Salvador, permanecendo na verdadeira videira, pois ela agora tem a mesma fonte genética, o sangue de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. É esta videira que nos dá vida. É esta videira que nos fará vivermos uma vida para a glória de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Portanto, a igreja foi estabelecida por Deus para uma missão. Qual é essa missão? Viver para a glória de Deus. Os frutos que o agricultor espera de cada um de nós, os frutos que o agricultor espera desses ramos que estão ligados na videira. E nessa missão, a igreja deve refletir a glória de Deus em todas as coisas. Ou seja, produzir frutos de justiça. É para isso que o Senhor nos chamou. Para que nós venhamos a fazer tudo para a sua glória. E nesse sentido, para que nós possamos viver uma vida em que aquilo que o próprio Cristo diz, que os homens, sim, que os homens vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graças, Pai, por esta manhã. E obrigado, Senhor, porque pela tua misericórdia e pela tua graça, tu nos chamastes por meio de Cristo. E nos ligaste, Senhor, a genuína videira. E hoje fazemos parte do corpo do teu Filho Jesus. Ó Senhor, que amor inexplicável, Senhor. Que graça maravilhosa. Pois tu fizeste
todas estas coisas para que nós pudéssemos viver uma vida para a tua glória, Senhor. Nós que antes estávamos destinados à condenação eterna, à ira tua, Senhor, mas pela tua graça, o Senhor assim quis de nos chamar. E por meio do sacrifício do teu Filho Jesus, nos transformar e nos trazer para junto da tua família, Senhor. E nos ligar a Cristo. Para que por meio dele, pudéssemos viver uma vida para o teu louvor, para a tua adoração. Ó Senhor, nos ajude a entender essas coisas. E que em todas as vezes que nós tentarmos ou sermos inclinados a fazer aquilo que o nosso coração clama, que a tua palavra, Senhor, esteja diante dos nossos olhos e que nós possamos ser despertados e entender que não devemos atender a este chamado do nosso coração, mas sim a obedecermos à tua vontade. Para que como ramos ligados a esta videira, possamos produzir frutos para a tua glória, Senhor. Trabalha na minha vida, Senhor. Trabalha na vida dos meus irmãos aqui de Poá. Trabalha na vida, Senhor, de todos os meus irmãos que pertencem à tua igreja, em todo ao redor do mundo. Para que o mundo possa ver, Senhor, e possa glorificar o teu nome. É no nome de Cristo, Senhor, que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor.